Município de Ceará-Mirim, na Grande Natal, deve ganhar parque municipal em 2020. Fazer o próprio prato ou encomendar? Você vai conferir opções para incrementar a ceia natalina. Balé Municipal promove a inclusão de pessoas com deficiência. E aqui no estúdio vou conversar com o vice-governador do estado, Antenor Roberto. Entre os assuntos da entrevista, o pagamento dos servidores e as últimas decisões do PROED. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa com notícias lá da Câmara Federal em Brasília. É que nesta terça-feira foi aprovado o projeto de lei que aumenta a pena para quem praticar maus tratos contra cães e gatos domésticos. O texto aprovado prevê a prisão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda animal, mas apenas para maus tratos a cães e gatos. A punição deve chegar a 6 anos em caso de morte do animal. A matéria segue agora para a votação no Senado. Um novo espaço de preservação do meio ambiente deve ser aberto na Grande Natal. Estou falando do Parque da Boca da Mata, em Ceará-Mirim. Além de uma área ambiental, o parque será uma opção de lazer na região e a expectativa é de que seja aberto em meados de 2020. Veja na reportagem de Edesiane Moreno. O Parque Municipal Boca da Mata será construído numa área de Mata Atlântica com mais de 68 mil hectares, estando o pórtico de entrada localizado no bairro Luiz Lopes Varela. O objetivo é preservar o ecossistema da região. Todos os jovens que vêm aqui, eles se encantam, as crianças se encantam. Aqui é uma área rica, uma área que tem jacaré do papo amarelo de até 2 metros de comprimento, aqui do Rio do Mudo, né? Então é uma fauna muito rica, né? Uma flora também bastante rica. Então eu acho que esse parque, eu considero ele a redenção de Ceará-Mirim. 2 anos após ser criado por decreto, o Parque Boca da Mata ainda não está à disposição da população e depende apenas da Prefeitura para que se torne de uso público. De acordo com o secretário adjunto de Meio Ambiente, até o mês de junho de 2020, a população de Ceará-Mirim vai poder contar com mais uma opção de lazer. A visitação para fins turísticos e da cidade, eu acredito que por volta de junho, se todo o cronograma do pórtico for seguido. A parte científica, eu acredito que assim que o novo gestor assumir a partir de janeiro e quiser já fazer essas parcerias com a universidade e com os pesquisadores, acredito que no máximo a partir de março. Agora, o interessante é saber o seguinte, o parque, como é boa parte da reserva atlântica, ele começa a dispersar sementes agora, em dezembro. E o período de chuva entre maio, abril e junho, que é onde a gente vê a renovação do parque. Então, o interessante é as pesquisas começarem agora com a coleta de sementes e a gente começar a fazer o replantio na outra área, que já foi, também já faz parte do parque, para que o parque consiga se englobar e os 140 hectares fiquem integrados. Após a construção, o Parque Municipal Boca da Mata contará com área de lazer, trilhas para desenvolvimento de estudos ambientais, áreas para práticas esportivas, além de viveiros de plantas para fornecer mudas a escolas e população em geral. O Parque Municipal Boca da Mata tem um papel importante para o meio ambiente da cidade, tanto que é conhecido como o pulmão de Ceará-Mirim e ficará sob a gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse parque passa a ser uma referência da cidade de Ceará-Mirim como o pulmão da cidade, né? Área de respiração. A integração de diversas atividades hoje que ocorrem, inclusive com o órgão, como por exemplo a Semana do Meio Ambiente, um grande evento, né? Ano após ano, cada vez se fortalece mais, faz com que haja um pertencimento da população, da juventude e dos jovens em relação à defesa desse parque. E atenção, mulheres que querem se prevenir contra o câncer de mama. Segue até esta quinta-feira o mutirão de mamografias do Grupo Reviver, fechando o ciclo de atendimentos em 2019.
A unidade móvel Savana Galvão está estacionada na rua Lauro Medeiros, em Lagoa Nova, nas proximidades da Igreja Universal. O atendimento acontece das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, com a distribuição de fichas, sempre no início do expediente da manhã. E esse atendimento se destina às mulheres a partir dos 40 anos de idade que moram em Natal. É necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência. As mamografias são realizadas gratuitamente. Agora, atenção para quem vai às compras para as festas de fim de ano. É bom ficar atento aos novos horários do funcionamento do comércio durante o ciclo natalino. Simone Silva tem os detalhes. Shoppings, comércios de rua e centros comerciais de Natal têm horário especial durante o período de vendas do ciclo natalino. Confira agora os principais horários de funcionamento. No Alecrim, até o dia 22 de dezembro, as lojas abrem das 8 às 14 horas, isso de forma facultativa. No centro, as lojas abrem às 8 horas. Na sexta-feira, fecham às 20, no sábado às 18 e no domingo às 17 horas. Com relação aos shoppings da cidade, a abertura ocorre entre 9 e 10 horas e o fechamento entre 22 e 23 horas. A exceção é o Shopping 10 no Alecrim, que vai abrir entre 8 e 9 horas da manhã e fechar entre 15 e 18 horas, dependendo do dia. Para você ter mais acesso, mais informações e detalhes sobre o funcionamento do comércio durante o período natalino, basta acessar o site da CDL, o www.cdlnatal.com.br. Eu fico por aqui. Simone Silva para o Câmara Repórter. E quem vai às compras no comércio, especialmente no centro da cidade, precisa ficar atento com o trânsito, que está alterado por causa da interdição na Avenida Deodoro da Fonseca. A repórter Simone Silva conversou com o inspetor-geral da STTU e tem mais informações sobre rotas alternativas. A Secretaria de Mobilidade Urbana promove uma série de alterações e bloqueios no trânsito da Cidade Alta. Isso em virtude dos festejos do Natal em Natal. Para entender melhor essas modificações, eu vou conversar com o inspetor-chefe de trânsito da STTU, o Carlos Eugênio. Inspetor, o que muda no trânsito da Cidade Alta? Olha, o que altera aqui no trânsito da Cidade Alta é a Deodoro, que é uma via principal de transporte, público todo descendo Alecrim Centro, Centro Alecrim, então ela fica interditada no trecho entre Apodi e a Mossoró. É a interdição que acontece já no sentido Alecrim total, nenhum trânsito desce para o Alecrim, eles estão sendo todos desviados pela Mossoró, Prudente de Moraes, retornando a Apodi para pegar seu destino para o Alecrim ou para onde ele estiver indo. Já quem está vindo para o centro da cidade ainda fica liberado até por volta das 17, 18 horas, é o tempo que a gente vai fechar oficialmente às 18 horas, o outro trecho na Apodi com a Deodoro. Então todo o fluxo que vem na Deodoro tem de entrar à esquerda para acessar a Rio Branco. Que vias alternativas os motoristas devem procurar? Olha, se você vai para Ribeira já, melhor opção já pegar a própria Rio Branco, descendo direto a Rio Branco para acessar Ribeira e Rocos. Já quem está indo para o Alecrim, pegar a Mossoró, Prudente de Moraes, em seguida ele pega Prudente de Moraes direto ou então pega a própria Apodi para ir para o Alecrim. Essas alterações, esses bloqueios, eles devem permanecer até que dia? Olha, o último dia de show é dia 23, tá? Dia 23, último dia de show, então foi pedido em torno de 3 dias para desmontagem no palco. Então, dia 26, no mais tardar, dia 27, está sendo liberado novamente a via. Então essas são as alterações aqui no centro da cidade, neste período do ciclo natalino, onde ocorrem os shows, principalmente aqui na Avenida Deodoro. Eu fico por aqui, Simone Silva para o Câmara Repórter. Quem aí adora saborear as delícias da ceia natalina? Acredito que todo mundo, não é? É que a mesa farta no Natal é o desejo de tornar a confraternização familiar mais festiva. Então, a partir de agora, a gente traz para você sugestões para diversificar a ceia natalina, que aliam o prazer de preparar o próprio prato e a praticidade de fazer encomendas em buffets.
dos principais momentos do Natal é a reunião da família em torno da mesa, onde está a ceia natalina. Há quem não abra mão de todos os anos colocar literalmente a mão na massa para surpreender na noite de 24 de dezembro. Seja recebendo em casa ou até mesmo levando um prato para agregar à mesa dos parentes. O chefe Daniel Cavalcante garante que o gosto da comida é diferente, vem repleta de afeto. Eu acho que é importante você receber seus convidados ou mesmo levar para a casa dos parentes, dos amigos. Eu acho que é interessante. Eu acho que tem um pouco da alma do Natal, do clima do Natal. Você preparar com o coração, com desejo, receber seus convidados. Eu acho que a comida é diferente. Segundo o chefe Daniel Cavalcante, qualquer pessoa com o mínimo conhecimento na cozinha consegue preparar pratos saborosos, sejam doces ou salgados, para surpreender a família no Natal. São pratos simples para você fazer em casa, como camarão, filé, mas que tem um ingrediente ou um toque que lembra o dia de Natal, tá? Como nozes, como frutas secas. Então tudo isso remete ao Natal. Dentre as opções está o rocambole de jerimum e carne de sol, cuja receita ensinamos agora. Anote os ingredientes: 1 kg de jerimum cozido e amassado, coentro, 50 gramas de queijo parmesão ralado, cebolinha, 100 gramas de farinha de trigo, 1 kg de carne de sol, 2 ovos, 1 colher de chá de fermento químico, sal e pimenta do reino, 300 gramas de nata fresca, 1 cebola roxa e 30 gramas de manteiga de garrafa. Vamos ao modo de preparo. Cozinhe e amasse o jerimum de modo que não fique úmido. Deixe esfriar. Junte ao jerimum o parmesão e os ovos. Em seguida, acrescente a farinha de trigo aos poucos. Corrija o sal e acrescente o coentro. Por último, acrescente o fermento. Em uma forma untada com manteiga e farinha, abra a massa e leve ao forno para assar. Reserve. Cozinhe a carne de sol na panela de pressão e desfie bem. Em uma frigideira, refogue a cebola roxa na manteiga de garrafa e junte a carne de sol. Ao final, acrescente a nata e deixe incorporar. Depois, é só montar o rocambole. Para quem não abre mão de ir para a cozinha, aprender novidades agrega valor aos pratos, que ganham sabor especial. Você pretende mesmo reproduzir alguma das receitas que você aprendeu aqui hoje no Natal da sua família? Todas, sem perder nenhuma. A gente acaba fazendo sempre aquele clássico para o Natal. A gente está vendo um menu diferente, né? E um pouco regional. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas a receita eu vou levar e tentar aplicar em casa na nossa ceia de Natal. Por outro lado, há quem prefira a comodidade de apenas encomendar a ceia, aproveitar o dia especial para outros afazeres e apenas receber a comida pronta. O mercado está de olho nessas pessoas e oferece opções apetitosas para todos os bolsos. Segundo a chefe Patrícia Lucena, a cada ano o número de encomendas aumenta, o que faz a equipe trabalhar até o dia 24. A gente se acostumou a fazer um cardápio todo ano, com itens de ceia, para atender esses clientes que foi um passando para o outro e hoje em dia a gente já faz bastante. A gente sempre faz um cardápio gourmet com os itens que a gente fabrica, mas eles pedem coisas bem simples, como pudim de leite, né? O próprio peru, que esse ano a gente vai oferecer a versão defumada, né? A farofa mesmo de festa. Embora os pratos sejam preparados numa cozinha industrial, as delícias são feitas com todo carinho para encantar a todos na noite de Natal, tão apetitosas quanto a comida feita em casa. Tem a gente, pessoas como a gente, para fazer o melhor. Já testei, está muito gostoso. É para aproveitar cada Natal da vida. Com a ceia feita numa cozinha caseira ou encomendada num buffet, o importante é que o encontro entre família e amigos reflita à mesa o amor do Natal, que deve perdurar por todo o ano novo.
A dança como papel de inclusão. Essa é uma das propostas da Escola de Balé Municipal de Natal, que promove o espetáculo intitulado Entre Fábulas. A estreia vai ser nesta quinta-feira, mas a gente mostra antecipadamente para você um pouco do que vai rolar no palco. Olhos atentos na professora, movimentos precisos, leveza e graciosidade. Esses são alguns dos elementos que Rita, de 7 anos, aprendeu na dança clássica. Deficiente visual desde que nasceu, o som suave da música clássica guia os passos da menina. Para a mãe, o ingresso no balé clássico trouxe melhorias para a autoestima da filha, além de desenvolver a interação dela com as outras crianças da classe. É bom para o desenvolvimento dela, ela adora vir fazer o balé, ela gosta de estar aqui. Quando não tem, ela... Mãe, porque hoje não vai ter balé? E ela desenvolve muito bem, a professora diz que ela desenrola as meninas que vê ela fazendo as aulas, diz que ela é muito desenrolada, que ela desenvolve muito. E ela adora, é o que ela sempre gostou e vivia me pedindo, era para fazer o balé. Nenhuma das meninas tem preconceito com ela. Tratam ela, é o que eu digo, trate ela como se fosse igual a vocês. A diferença é que ela não vê o que você está vendo. Rosaliane Torres é mãe da Tina, de 6 anos, com síndrome de Down. Ela conta que a filha já acorda pedindo para ir ao balé. Para ela, o entrosamento com as outras crianças está sendo fundamental para o desenvolvimento psicomotor da filha. O que você vai fazer? Vai fazer o passarinho? Passarinho. Passarinho? Como é que o passarinho faz? Balé. Você gosta do balé? O balé. Você gosta? Balé. Então manda um beijo. A princípio eu achei que seria uma diversão no caso dela, né? Mas ela desenvolveu muito bem, né, dentro da síndrome dela, a parte de psicomotricidade, de coordenação motora fina, ampla. E assim, ela é super apaixonada. Quando eu falo balé, que mostra a roupa, ela já corre, já quer vir para o balé, ela viria para o balé todos os dias. A parte de diálogo dela, da fono dela, desenvolveu muito também a parte das coleguinhas. Para o diretor do Balé Municipal de Natal, Dimas Carlos, a dança tem o principal papel de promover a união entre todas as pessoas, independente de cor, raça ou condição social. Para o mês de dezembro, as alunas estão ensaiando para apresentar o espetáculo Entre Fábulas. O espetáculo é dia 19, no Centro de Convenções, às 5 da tarde a primeira sessão, às 19h30 a segunda sessão. Chama-se Entre Fábulas, que foi uma descoberta das nossas crianças. Nós fizemos com que, vocês estão vendo que a sala é temática, que elas descobrissem quais os personagens que mais elas se apaixonavam, eram apaixonadas, e com as tramas, que no fundo a gente percebeu que as tramas não têm vilão, né? Na cabeça da criança ainda não tem. O grande vilão da criança é o adulto, porque enche de ordens e eles ficam sem entender que ordens são estas, e isso foi desconstruído. A professora Cíntia Gregory explica que, apesar das dificuldades de adaptação, o balé só traz benefícios para as futuras bailarinas profissionais. A maior dificuldade delas é enquanto a sociedade, né? O quanto a sociedade impõe elas, enquanto a sociedade apelidam elas, né? E isso eu tento trazer para que elas sejam iguais, junto com as outras. Então aqui não temos deficiente visual, aqui não temos nenhuma síndrome de Down, aqui não temos nenhum autista, aqui temos bailarina. Então nosso comportamento é se baseando o quanto elas podem produzir como bailarinas, e que o limite dela, cada criança tem o seu limite. A dança já é uma ferramenta inclusiva, porque ninguém é mais do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, e o segredo do sucesso do corpo de baile é a sua unidade. Muito legal, não é mesmo, essa proposta? E agora a gente também tem outra dica cultural para apreciar com a família e atrações gratuitas. Nesse caso, eu me refiro às apresentações da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. O grupo vai fazer apresentações gratuitas a partir de sexta-feira.
O projeto Momento Sinfônico vai fazer a última apresentação desse ano. E para fechar a programação, a Orquestra Sinfônica vai tocar a ópera natalina Amário e os Visitantes da Noite, de Giancarlo Menotti. Essa ópera conta a história de Amário, que é uma criança que acredita que os presentes de Natal eram trazidos pelos 3 Reis Magos e não pelo Papai Noel. A apresentação vai acontecer nos próximos dias 20, 21 e 22, a partir das 8 horas da noite, no Arena das Dunas. E a entrada é gratuita. Renata Paiva, de volta para o estúdio. Então vai ter programação para todos os gostos, inclusive ainda nesta terça-feira, quando é aberto o Festival de Música do Natal em Natal, com show logo mais do cantor Ney Matogrosso. E depois do intervalo, vou receber o vice-governador do estado, Antenor Roberto. A situação fiscal do estado, o pagamento dos servidores e as expectativas para 2020 estão entre os assuntos da entrevista. O Câmara Repórter volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio nós recebemos a presença do vice-governador do estado, Antenor Roberto. Vice-governador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Prazer estar aqui, Larissa, no seu programa e na audiência da TV Câmara. Vice-governador, no início do ano o senhor esteve aqui nos nossos estúdios, no nosso jornal, dando uma entrevista, falando dessas expectativas do que seria esse primeiro ano de mandato, né, da gestão da governadora Fátima Bezerra. E chegando ao fim do ano, como é que o governo do estado, o senhor avalia essa situação em que a governadora encontrou o Rio Grande do Norte, do ponto de vista especialmente fiscal? Como eu falei na época, é uma travessia longa, dura e penosa. E eis que nós chegamos ao primeiro ano com um balanço positivo, porque naquele momento inaugural do governo, nós falávamos de um estado em calamidade financeira, que nós não tergiversamos e decretamos isso, ordenamos isso, num instrumento chamado Decreto de Calamidade Financeira, como uma espécie de calamidade pública, e um estado sob escombros administrativos também, uma desorganização, uma falta de funcionalidade nos órgãos, muito desperdício. Na parte de combustíveis nós encontramos desperdício, na parte de diárias, enfim, muita coisa para organizar. E nesse ano que nós já estamos encerrando, nós conseguimos construir um regime fiscal diferenciado, pagamos rigorosamente dentro do mês, sendo que o Grupo da Segurança sempre recebeu no dia 15 todo o seu vencimento, os inativos também, as pensões eram pagas nessa ordem e os demais servidores recebiam parcela e complementavam no final do mês. Então, criamos um regime de estabilidade. O servidor voltou a poder planejar a sua vida, o que não acontecia há 2 anos. Alguns até duvidavam que nós conseguiríamos manter esse ritmo durante todo o ano. E chegamos agora em dezembro, mantendo o pagamento de dezembro rigorosamente em dia. E depois de 2 anos, os servidores vão poder saber o que é receber o 13º dentro do exercício. De forma que até o dia 5 de janeiro, nós teremos pago não só o exercício 2019, mas teremos pago aquele pedaço que ficou ainda do 13º 2017. Sim. E vamos avançar sobre novembro de 2018. Vão ficar então remanescentes do regime anterior, dos governos anteriores, 2 folhas que nós vamos enfrentar com a nova organização e vamos precisar novamente de verbas extraordinárias. E isso se espera que venha da própria continuação da exploração do pré-sal. É uma das fontes que a gente espera. Vice-governador, inclusive falando aí dessas tentativas, né, do governo, dessas estratégias de conseguir atrair recursos extras, né, um deles especialmente já garantido através da sessão onerosa, mas que também está para votação essa semana na Assembleia Legislativa. Precisa que os deputados referendem, na verdade, a destinação desses recursos, tanto da sessão onerosa
quanto também de antecipação de royalties para garantir esses pagamentos? Exato. Então, dentro do nosso planejamento de organização, todas as iniciativas legislativas que estavam sob a responsabilidade do Executivo foram feitas. Então, a operação de royalties concluída e a autorização legislativa depositada na Assembleia. Para a sessão onerosa, idem. E assim também como nós já temos guardado os recursos provenientes, organizados, da negociação da Folha com o Banco do Brasil. Sim. Exatamente para a gente enfrentar. E olha que a sessão onerosa foi uma grande frustração. O Estado do Rio Grande do Norte era estimado para receber 460 milhões, ao final ficará algo em torno de 159 milhões. Essa frustração foi geral para os estados. Eles já tinham nos prejudicado no modelo anterior, que alteraram as regras na Câmara dos Deputados, beneficiando os estados mais ricos, mas o próprio leilão, com suas dificuldades, ensejou uma frustração geral. Nós tivemos até aquele episódio da presença do ministro aqui, que anunciou um valor que não existia, criou até um ambiente de muita, digamos, de um incidente, digamos assim, diplomático, você anunciar como representante do governo federal uma verba que não existia. Mas nós já estávamos sabendo e estávamos organizados para enfrentar essa tempestade. Então, é o que eu digo, para quem encontrou um estado em calamidade financeira, o nível de organização de finanças que nós colocamos e reorganizamos, inclusive, a parte da contabilidade do Estado, que estava sob escombros, conseguimos um termo de ajustamento de conduta com o Tribunal de Contas para a gente nomear auditores e contadores, para a gente reestruturar dentro da lei o funcionamento de uma contadoria que não existia no Estado. E o outro olhar importante também é que nós sempre dissemos que nós não podíamos olhar apenas a crise, porque se a gente ficasse olhando só a crise, a gente poderia fazer aquele encantamento e cair dentro do buraco da crise. Então, era um olho no peixe, outro no gato. Sim. Ao mesmo tempo que a gente enfrentava a crise, a gente buscava, num grande diálogo com o empresariado, com a Fierne, com o FEComércio, com os grupos de empreendedores nas suas diversas organizações, fazer a retomada do desenvolvimento. E aí surgiu o PROED para substituir o PROAD, porque o Estado do Rio Grande do Norte, muitos diziam, por que perdemos os empregos, o Ceará está levando nossos empregos, o Ceará levou, Pernambuco levou e a Paraíba levou pela inércia nossa. Nós ficamos presos a um regime fiscal defasado. Alguns estados do Nordeste já tinham mudado há 10 anos, outros há 8 anos. Tinha estados, se eu não me engano, já tinham alterado há 12 anos atrás. Por quê? Com o antigo PROAD, a gente só conseguia fazer o incentivo por uma forma que a gente chama de mútuo, de contrato, envolvendo uma operação entre um setor do governo, uma agência de fomento do governo, e repassar esse crédito para o empresário, ficava uma política fiscal de 75% no máximo que você podia oferecer. E o Estado dizia oferecer, às vezes, 80%, 85% para o mesmo segmento. Então, nós fomos conversar com o empresariado, que hoje vocês, como jornalistas, já verificaram que o empresariado do Rio Grande do Norte tem dito, com o pessoal do comércio, que é no governo da professora Fátima Bezerra que eles encontraram a melhor ambiência para conversar e desenvolver os seus negócios. E o nosso PROED foi para isso. Governador, então essa questão das prefeituras. As prefeituras alegam que não houve um diálogo de como realmente esses incentivos, né, esses percentuais de isenção do ICMS poderia ser concedido às indústrias. É claro que é de interesse também das prefeituras. A gente recebeu aqui, falando sobre esse assunto em outra ocasião, o presidente da Federação dos Municípios, ele reforçando isso. E até nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal negou um pedido do governo do estado, né, em relação a liminar que a Prefeitura de Natal conseguiu para suspender esses efeitos do PROED. O estado está tentando reverter de uma forma legislativa essa situação, já que o STF, inferiu o presidente, o ministro Dias Toffoli, que seria necessário uma lei para isso, para esse tipo de isenção? De fato, são duas coisas que estão acontecendo. Você vê que a maioria das decisões das prefeituras que entraram no estado, contra o Estado, nessa questão do PROED, elas não lograram êxito em matéria de liminar. Apenas a de Natal logrou êxito. E isso que aconteceu de Toffoli não é que ele está dizendo que o direito do Estado está comprometido ou perdido. Ele apenas disse que havia um problema, de ordem formal para negar seguimento à nossa tentativa de suspender. Porque o PROED foi criado através de decreto. Exatamente. Então, veja bem. O que os municípios estão discutindo sobre a questão da alegada perda é um fato. Só que, no mérito, o Estado tem o direito a seu favor. Em que sentido? Que é isso que Sim. A diferença do PROAD para o PROED é esse. Quando o governo Lula fez aquela renúncia fiscal na linha branca, das geladeiras, dos fogões, foi a vez dos estados reclamarem e gritarem à justiça. E o Supremo disse,
não cabe aos estados demandarem repasse de transferência em razão constitucional, transferência constitucional, em razão de arrecadação de um tributo com as características de ICMS, senão sob a parte efetivamente realizada. Quer dizer o seguinte, se eu tenho a competência da jurisdição plena sobre o ICMS, lá a União tinha sobre o IPI, eu posso, parte disso, fazer um incentivo fiscal em favor do empresariado. Claro que na hora da conta, como esse ICMS é uma conta que vai circular e vai ter o pedaço transferido para o município, como no IPI havia o pedaço transferido para o Estado reclama, porque diz, ei, mas a receita vai diminuir. Ela vai diminuir e não vai. Porque quando você está dando um incentivo fiscal, você está aquecendo a economia para aumentar a arrecadação. Significa que nesta curva, todos vamos ganhar. Mas nesse caso do Proed, como o senhor está colocando, enfim, a perspectiva é de que haja esse crescimento, na medida em que as empresas atraiam, mas já está tendo algum tipo de retorno? Novas empresas já chegaram no Estado atraídas por essa proposta? Veja bem, as empresas futuras, a pessoa pode dizer, é o futuro. Mas o nosso secretário Cadu já está tabulando com o Aldemir Freire, o nosso secretário de Finanças, como, por exemplo, desde que o Proed começou a estar em vigência, como as próprias empresas que já operavam no mercado local, elas já ampliaram a empregabilidade. Então, quando você aumenta a empregabilidade, você já aumenta a capacidade de pessoas de oferirem renda e irem para o consumo. Com esses meses do Proed, nós já temos números, por exemplo, nós acho que em outubro, comparando com outubro anterior, já há um crescimento muito importante na empregabilidade e no consumo. Então, claro que a prefeitura vai dizer, mas eu não vou poder esperar, e algumas até criaram um factoide dizendo que não estavam pagando folha de pessoal, que estava atrasando. Não. Prefeitura que não vai conseguir pagar folha de pagamento, vai atrasar folha de pagamento, seja ela do porte que for, média ou pequena cidade, é em razão de uma crise geral que toma conta dos municípios brasileiros. Então, a discussão remanescente que vai ficar agora é sobre a questão se podia ser feito por decreto ou por lei. O governo pretende enviar um projeto, então? Por isso que nós embargamos da decisão do desembargador Vivaldo, porque da forma como ele decidiu, a gente foi fazer, a Secretaria de Tributação foi operacionalizar a ordem dele judicial e está dizendo a ele que a ordem judicial dele encontra algumas dificuldades operacionais pelas características do ICMS. E como nós não pudemos deixar de cumprir a decisão judicial, nós pedimos a ele, então, que nos orientasse na decisão dele, de forma a completar o que a gente chamou os claros de como cumprir a ordem dele. O que é que vai acontecer? Nós temos um conflito no tribunal, que houve uma decisão sobre Natal. Sim. E a decisão sobre os outros municípios, que é diferente. Então, o que nós esperamos, e ainda vamos fazer um último esforço, é para que o Tribunal de Justiça, antes de encerrar esse período agora e entre no recesso, se ele podia colocar em pauta esse processo para uniformizar as decisões e aí a gente poder verificar sobre a imprescindibilidade da lei ou não. Então, isso é que a gente está tentando, nas últimas horas, esse esforço com o Tribunal de Justiça. Se não for possível, evidentemente, nós vamos ter que esperar a volta da Assembleia, uma convocação extraordinária, para fazer essa correção da forma legal. Mas isso a gente espera que o tribunal ainda se pronuncie. Falando da pauta fiscal, só que do ponto de vista do orçamento de 2020, que a Assembleia deve votar, apreciar esta semana ainda para poder entrar no recesso parlamentar obrigatoriamente, mas do ponto de vista do governo do Estado, quando a governadora Fátima assumiu, encontrou um orçamento que, através até das palavras do secretário Aldemir Freire, é um orçamento totalmente irreal para a realidade. Para 2020, o governo do Estado buscou fazer esse equilíbrio realmente entre receitas e despesas para aproximar mais da realidade mesmo, do orçamento estadual para a execução e manutenção dos serviços? Exatamente. O orçamento de 2020, ele já vai ser a transição do modelo que nós sempre defendemos em campanha, e tanto é que nós trouxemos essa profissionalização orientados pela Secretaria do Tesouro Nacional, de restabelecer com todo o profissionalismo a contabilidade pública, para que, de fato, CEPLAN, contabilidade e controle e os organismos internos, cada unidade de secretaria tem seu mecanismo de controle interno, a gente pudesse fazer como fez agora, o plano plurianual. Sim. Já foi uma discussão de concepção estratégica de programas. Agora nós vamos para a lei orçamentária anual. E já pedimos autorização para o crédito extraordinário, que foi essa última polêmica importante, porque aí a gente disse para toda a sociedade,
O crédito é extraordinário, porque a situação é extraordinária. Desde a relatoria de Mineiro, no governo cessante para o novo governo, já havia um déficit orçamentário gigante. E a gente não poderia colocar esse déficit orçamentário mais debaixo do tapete. Então a gente trouxe agora, à luz do parlamento, e esse orçamento de 2020 vai dizer isso, todas as despesas, tanto as despesas que estão inscritas regularmente, como aquelas que deveriam ser restos a pagar, ou dívidas de exercícios anteriores que não foram efetivamente ainda enfrentadas. A questão do que está em condições de liquidação, também tudo isso tem que aparecer, para que, ainda que deficitário esse orçamento de 2020, mas a sociedade vai saber, com essa transição, que ao longo do nosso governo nós vamos cada vez mais aproximar a realidade entre receitas e despesas. De forma que o governo que vai nos suceder vai poder assumir o governo do Rio Grande do Norte, conhecendo, depois de muitos anos, uma verdadeira peça orçamentária em que receitas e despesas dialoguem de forma transparente. Porque, durante esse período, nós aprovamos uma lei importantíssima na Assembleia, que é a Lei do Crescimento Sustentável. Sim. Significa que toda expansão de despesa no Estado do Rio Grande do Norte tem que ter um diálogo com quanto cresceu a receita e como foi o processo inflacionário do país. A nossa PEC não é exatamente aquele teto do governo Temer, ele é semelhar, mas a gente deixou de fora desse contingenciamento fiscal forte saúde, educação e segurança pública como áreas estratégicas. Então é por isso que com essas inovações, com esses instrumentos de controle e de execução orçamentária, nós vamos paulatinamente sanear o Rio Grande do Norte. Um diálogo que vai precisar se intensificar a partir de 2020 de respeito da proposta da reforma da Previdência, né? Alguns servidores já chegaram em fóruns que já houve, né, através dessas reuniões com o governo, manifestações não ainda aceitáveis por parte dos servidores em relação a essa proposta. Qual é realmente esse projeto do governo? 18% de reajuste de alíquota para quem ganha mais? Como é que se dá essa proposta que vai tramitar na Assembleia? O conflito é natural, porque a base social dos servidores, a maior parte dessa base, evidentemente, participou votando e elegendo a governadora Fátima Bezerra e a mim. E nós, tanto Fátima do PT ou do PCdoB, nós representamos as forças políticas que nacionalmente, no Congresso, junto com outras forças democráticas e progressistas, mais resistiram a um modelo perverso da reforma da Previdência. Tanto é que o balanço, que se você for ver qualquer líder partidário do PT e do PCdoB que nós fazemos sobre a reforma, é que a reforma que saiu do Congresso Nacional, ela está mitigada, quer dizer, nós conseguimos tirar o que ela tinha de pior sobre alguns aspectos. Ela não é a reforma que nós defenderíamos se fosse do governo federal. Então nós mitigamos. O que é que acontece? É que essa norma ela tem uma verticalidade sobre os estados. Os estados têm tarefas a cumprir no plano previdenciário até março, sob pena de não receber recursos federais. Então nós estamos muito tranquilos com relação à necessidade de enviar esse projeto. Agora, o que fizemos? A orientação da governadora para o grupo que estudou a proposta local foi o seguinte: nós vamos fazer uma proposta com algumas modulações naquilo que a gente puder diminuir o impacto sobre o servidor. Nós vamos apresentar, talvez, inclusive, eu digo com relação ao Nordeste, não tenho dúvida, e com relação aos outros estados, sobretudo pela crise fiscal que os outros estados são, nós teremos a reforma previdenciária mais modulada dos estados brasileiros. A maioria dos servidores fica numa faixa salarial muito pequena, muito baixa, melhor dizendo, para uma alíquota. Então não vai haver, essas pessoas não vão ser alcançadas diferentemente por uma alíquota, né? Até quem ganha a faixa do regime geral, 5 mil e poucos reais, não vai suportar uma nova carga. Agora, chegou a hora daqueles que construíram as carreiras de Estado, sim, se diferenciando dos que ganham até 5 mil e poucos reais, chegou a hora deles terem uma participação num regime que está verticalizado a partir de uma regra federal. Inclusive, até, o senhor ressaltando aí, estou me lembrando aqui, os procuradores, o senhor é um procurador de carreira que recentemente tiveram um reajuste, lógico, 16% então, aprovado. Você não pode ser só o bônus de uma carreira. Chegou a hora daqueles que foram bonificados por carreiras estratégicas e que sempre lograram espaço na folha, inclusive em detrimento de muitas outras carreiras, chegou a hora de darem uma contribuição maior. Eu estou muito tranquilo, a reação vai ter, é natural, mas quando os servidores viram o que aconteceu em todo o Brasil, vão ver que a governadora Fátima Bezerra foi aquela que vai conduzir uma reforma da Previdência, sempre olhando o que ela poderia fazer
para melhorar dentro de uma piora geral que existiu. Tá certo. Então, vice-governador, recado dado. Eu tenho certeza que todos os potiguares ficam nessa expectativa de que, a partir de 2020, realmente esse cenário fiscal do Estado comece realmente, paulatinamente, a ser mais ainda alterado para melhor e que o Estado consiga concretizar aí essas propostas, enfim, dirimir essa situação, por exemplo, em torno do PROED, como o senhor falou aqui, dirimir cada vez mais essa questão da folha, através de um orçamento aí mais realista. Obrigada pela sua participação. Com certeza, acho que em 2020 a gente dá mais um passo. Nós não vamos resolver os problemas desse próximo ano ainda, porque a travessia, como eu disse, é longa, dura e penosa. Vamos precisar de todo o mandato para a gente reorganizar, mas vamos entregar, sem dúvida, no novo Rio Grande do Norte ao nosso sucessor, à nossa sucessora. Muito obrigada. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira. Até lá.